De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistado de hoje é o deputado estadual Luiz Castro. Ele também é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas e nós estamos falando um pouquinho sobre meio ambiente. Deputado, com a ponte, Iranduba começou a ser muito visado e há uma grande preocupação, principalmente com aquelas empresas, na verdade, aquelas pessoas que trabalham com explosão de pedra e trabalhos com minérios, naquela construção de granito, pedra preta e por aí vai. Qual a preocupação maior que vocês estão tendo com Iranduba e com esses municípios que vão ter acesso a partir da inauguração da ponte? Bom, a preocupação com duas questões fundamentais: especulação imobiliária, pessoas que se aproveitam, que compram terras e que as revendem agora por preços absurdos, e normalmente em detrimento dos moradores tradicionais de Iranduba, da população de baixa renda, que acaba sendo expulsa, né, que acaba sendo a menor beneficiária desse processo, acaba às vezes sendo prejudicada. E outro grande problema é que falta um ordenamento ambiental. Foi discutido um plano diretor da região metropolitana, mas é um plano muito superficial. É um plano que prevê algumas linhas de investimento, algumas coisas interessantes, mas não organiza o processo de ocupação da área. Nós precisamos zonear, mapear cada área do entorno da região metropolitana, de um lado e do outro do rio, dos municípios, as áreas de integração, onde vai se começar a ter uma conurbação, né? Fotografar o estado todo. Exatamente. Nós precisamos, hoje não dá mais para ter desculpa, georreferenciado, hoje o custo de fazer o georreferenciamento é menor. Mas o que eu observo é que o governo do estado é muito preocupado com grandes obras e não está dando a devida atenção para esta organização. E os prefeitos ficam meio que cada um de forma isolada, fazendo o seu dever de casa mal feito, com falta de meios técnicos, com falta de recursos. É preciso que o governo exerça essa liderança, chame as prefeituras, inclusive de Manaus, e estabeleça um verdadeiro plano diretor com ordenamento ambiental do uso de solo da região metropolitana, principalmente na esfera de influência da ponte. E esta é uma cobrança que nós estamos fazendo e que vai exigir do governo um pouquinho mais de atenção, menos superficialidade, mais levar as coisas a sério, mais pensar o Amazonas a longo prazo. Nós temos o imediatismo de querer agradar a população e impressionar com coisas rápidas, mas as consequências de coisas rápidas mal feitas vão ficar por muitos anos. E nós queremos que, pelo menos, o outro lado da ponte, o outro lado do rio, ele receba mais benefícios do ponto de vista social e ambiental do que aqueles que estão vindo de forma imediata pelo trânsito rápido que a ponte vai propiciar. Isso é bem-vindo? É. Mas nós temos que trabalhar a previsão dos impactos negativos da especulação imobiliária, principalmente a fundiária, e do ordenamento ambiental que não foi feito e que precisa ser feito. Falando um pouquinho de um problema que eu estou aqui na minha mesa, que é um tablet. Para o Amazonas, nós estamos numa fase de resolução de um grande problema que tem por aí, que é, para os amazonenses, a MP do mal, para quem está fora de Manaus, a MP do bem. Como é que vocês têm se posicionado quanto a essa situação da MP, dos benefícios que são dados aos tablets, principalmente com a chegada do iPad, que querem levar para fora do Amazonas? Bom, primeiramente, essa MP foi muito negativa para o Amazonas, estabeleceu um precedente perigosíssimo, e nós observamos logo a falta que fez o Arthur lá no Senado, né? Porque observamos uma espécie de conformismo da nossa bancada de senadores, deputados federais, todo mundo tentando botar panos quentes e não dizer a verdade, que essa MP abre o espaço para que nós percamos todo o polo de informática aqui presente e mais, que este precedente seja seguido de outras medidas que podem prejudicar outras áreas. Nós promovemos, a semana passada, uma audiência pública na Assembleia para discutir, por exemplo, a questão dos bens intermediários, do polo de componentes, que em 2003, 2004 começou a ganhar uma dimensão, aumentou o número de empregos, começou a gerar um adensamento da renda, quer dizer, as empresas produzem componentes que vão para as motocicletas, para a Honda, para as empresas que produzem no polo de duas rodas, que vão para o polo de informática, que vão para o polo de produção de eletroeletrônicos. Isso é bom para o Amazonas porque você enraiza essa economia aqui no município de Manaus e no Amazonas. Essas empresas definharam no momento em que o polo industrial, os bens finais dispararam, que nós tivemos um grande crescimento econômico na Zona Franca, essas empresas definharam, quer dizer, vem tudo da China, de São Paulo. Quer dizer, a MP dos tablets é mais ou menos uma consequência de uma estagnação
do processo de defesa política dos nossos incentivos. Nós precisamos de uma política industrial. Nós não temos uma política industrial, nós temos um corpo de bombeiros. Quando vem uma medida do governo federal, vamos apagar o incêndio, ver o que resta depois daquele incêndio. Nós não temos um parque tecnológico. A Suframa já teve contingenciado mais de R$1,5 bilhão ao longo dos últimos 8 anos. Nós precisamos desenvolver ciência e tecnologia, nós precisamos desenvolver capital social, nós precisamos que os cursos de engenharia, de tecnologia aqui sejam multiplicados, nós precisamos conjugar esforços das universidades públicas e privadas para desenvolver um modelo tecnológico nosso. Nosso Centro de Biotecnologia até hoje se arrasta o seu modelo de gestão. Nós estamos ainda como os amazonenses do século XIX com a borracha. Nós estamos só aguardando o momento em que o governo federal decidir acabar com os incentivos. Isso pode acontecer de maneira progressiva e não tivemos a sabedoria de abrirmos alternativas, de construirmos alternativas. Então eu defendo que nós precisamos ter uma política industrial própria, associada a uma forte política tecnológica, biotecnologia, polo de componentes, agregação de geração de agroindústrias no agroextrativismo, no polo naval, madeira, pesca, piscicultura. Enfim, nós precisamos ter uma política econômica amazonense. Nós não precisamos ficar dependendo só das decisões de fora, das decisões de Brasília. Até porque muita gente reclama que se existe um custo Brasil, existe também o custo Amazonas, que por causa da distância acaba sendo mais caro do que o restante do país. É verdade, mas também é preciso observar que o Brasil não assume a Amazônia como os Estados Unidos assume a Alasca, como a Rússia assume a Sibéria, como o próprio Canadá as suas regiões glaciais e a própria Austrália nas suas regiões mais setentrionais. O brasileiro, ele não compreendeu a importância da Amazônia. Ele cobra que não desmatemos, ele cobra que preservemos a floresta, e isso é importante. Mas não compreende que a Amazônia é a região mais rica e mais importante do Brasil, o referencial da nossa força como uma potência econômica verde. Então hoje nós pagamos a passagem regional mais cara do mundo. Na Rússia, para você sair de Moscou a Vladivostok, você gasta $250 para uma passagem de volta. Aqui você gasta o dobro para ir a pé e voltar para uma distância que é 1/3 dessa distância que a Rússia tem da sua região ocidental para a sua região oriental. Você sai de Nova York para o Alasca com um preço de passagem subvencionada, porque o norte-americano, o governo americano, a sociedade norte-americana valoriza o Alasca, os esquimós do Alasca. Todo esquimó do Alasca, ele é dono de um fundo de desenvolvimento e todos eles têm uma garantia de renda mínima muito superior, mas muito superior à renda mínima do Bolsa Família, porque é fruto de todo investimento, de todo o lucro do petróleo e do gás explorado na região. Mas nós do Amazonas, da Amazônia, precisamos também deixar de ser simplesmente passivos diante do Brasil. Nós precisamos começar a ser mais proativos, nós precisamos cobrar, nós precisamos exigir uma política de integração nacional moderna, com sustentabilidade e com forte fator de agregação tecnológica e visão social. É isso mesmo. Luiz, obrigado pela entrevista. 1 minuto para mandar um recado para quem está em casa vendo sua entrevista. Bom, eu quero convocar você, pedir a você que acompanhe o trabalho dos políticos, dos parlamentares e, de maneira especial, o meu trabalho na área de meio ambiente, de saúde, de desenvolvimento regional. Nós gostaríamos muito de interagir com você no nosso Facebook, Luiz Castro Andrade, no nosso Twitter, Dep Luiz Castro, e no nosso site www.luiscastro.com. É muito importante que você acompanhe o trabalho do parlamentar, que você critique, que você proponha, que você interaja, que você perceba quem trabalha por você, quem lhe representa de verdade e distingua daqueles que não têm compromisso com a sociedade. E é nesse sentido que eu quero agradecer a sua atenção e pedir a você, eleitor, a você, cidadão, acompanhe o político em quem você votou. Procure acompanhar a atividade dos parlamentares e, em especial, a do Luiz Castro. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista e agora você fica com a música de Armando de Paula. Um abraço e até amanhã.